Você está a 380 metros abaixo da superfície. A temperatura é constante, 12 graus Celsius. A umidade está em 97%. Sua lanterna de cabeça, uma Petzl Duo S de 1100 lumens, ilumina um raio de 8 metros à frente. Além disso, escuridão absoluta. Mas há um cheiro. Não é mofo, não é guano de morcego. É amônia concentrada misturada com algo metálico, como sangue velho deixado no sol. Mas você está a 380 metros abaixo do sol. Em 12 de outubro de 2019, uma equipe de 4 espeleólogos desceu para a seção H7 da caverna de Mammoth, Kentucky. É o maior sistema de cavernas mapeado do mundo. 640 quilômetros de túneis. Mas a seção H7 nunca tinha sido catalogada. Eles encontraram algo. 3 deles voltaram. David Chen tinha 34 anos. Geólogo. 11 anos de experiência em espeleologia vertical. Casado. 2 filhos. Esse tipo de dado importa porque você precisa entender. Ele não era amador. Não era alguém que entrava em uma caverna sem preparação. Chen era metódico. Seus colegas diziam que ele conferia o equipamento 3 vezes antes de qualquer descida. A equipe era composta por Chen, sua colega Sarah Milligan, um guia local chamado Tom Vreeland e um fotógrafo freelancer, Marcus Webb. Eles tinham permissão oficial do Serviço de Parques Nacionais, equipamento de ponta, rádios de longo alcance, GPS subterrâneo, plano de emergência com 3 pontos de evacuação. A seção H7 apareceu em um escaneamento de sonar em janeiro de 2018. Um vazio, uma câmara de aproximadamente 200 metros cúbicos que não constava em nenhum dos mapas históricos de 1972, 1983 ou 1995. Tecnicamente impossível. Centenas de espeleólogos passaram por aquela área nas últimas 5 décadas. Alguém teria visto a entrada, mas estava lá, um buraco de 1,2 metros de diâmetro na parede leste do túnel Echo. Rochas soltas na base sugeriam que havia sido aberto recentemente. Talvez um pequeno desmoronamento interno, talvez erosão acelerada por mudança no fluxo de água subterrânea, ou talvez algo tivesse escavado para fora. Eles desceram às 14 horas e 35 minutos. Rapel vertical de 40 metros, temperatura estável durante toda a descida. No fundo encontraram um corredor horizontal, paredes de calcário típico, formações de estalactites, umidade pesada deixando tudo escorregadio. Nada de anormal, exceto por uma coisa: as pegadas. Eu vi as fotografias. Marcus Webb tirou 47 fotos antes do incidente. A foto número 12 mostra o chão da caverna, argila úmida, tom marrom avermelhado e uma pegada bípede, 5 dedos visíveis, mas o calcanhar está posicionado 4 centímetros à frente de onde deveria estar em uma pegada humana normal. A impressão mede 38 centímetros de comprimento por 14 centímetros de largura. A distância entre as pegadas consecutivas é de 2,1 metros. Nenhum humano tem uma passada de 2,1 metros sem correr, e não havia arrasto, não havia sinais de impulso. As pegadas eram uniformes, como se a criatura que as fez simplesmente caminhasse assim. Sarah Milligan descreveu o momento em uma entrevista à Polícia Estadual 3 dias depois. Estou lendo diretamente do depoimento, arquivado sob o caso número 2019, K. Ictus 1047. Tom disse que eram pegadas de urso, mas eu cresci no Tennessee. Eu conheço pegadas de urso. Meu pai me levava para caçar desde os 7 anos. Aquilo não era. Os dedos, eles eram longos demais, finos, como dedos humanos, mas com 10 centímetros de comprimento cada um. E havia algo errado com o espaçamento. As pegadas não seguiam um padrão de marcha normal. Era como se a coisa que fez aquilo tivesse joelhos que dobravam para trás, ou articulações extras. Eles seguiram as pegadas. Chen tomou a decisão. Webb documentaria. Sarah marcaria o caminho com fita refletiva a cada 20 metros. Vreeland manteria contato de rádio com a base a cada 15 minutos. Procedimento padrão. Por 40 minutos, as pegadas seguiam em linha reta, sem desvios, sem hesitação, sem marcas de arrastar ou tropeçar, direto para o fundo da caverna. O corredor se estreitava gradualmente, de 3 metros de largura para 1,8 metros. O teto baixou de 4 metros para 2,5 metros, e então as pegadas pararam. Não havia mais nada. O chão ficou seco, rocha calcária exposta, nenhuma marca, como se a criatura tivesse simplesmente evaporado. Marcus Webb
parou de tirar fotos na marca de 41 minutos. A última imagem, foto número 47, mostra o teto da caverna. Está completamente desfocada. Análise forense posterior, realizada pelo Departamento de Criminalística de Louisville, sugere que a câmera estava em movimento rápido quando o obturador foi acionado. Velocidade estimada, 4 metros por segundo. Webb estava correndo. David Chen acionou o rádio às 15 horas e 17 minutos. A transcrição completa é a seguinte: base, aqui é Chen. Precisamos abortar. Repetindo, abortando a exploração imediatamente. Algo está errado aqui. Tem algo se movendo no teto. Não é morcego. É grande demais. Muito grande. E está imitando. Está fazendo o som da minha voz. Eu posso ouvir minha própria voz vindo de cima de mim. Base, você está me copiando? Estamos saindo agora. A transmissão foi cortada. Às 18 horas e 32 minutos, 3 membros da equipe emergiram da entrada da caverna. Sarah Milligan estava com uma fratura no pulso esquerdo e contusões no ombro direito, consistentes com uma queda. Tom Vreeland tinha laceração profunda de 7 centímetros no couro cabeludo. Marcus Webb estava em estado de choque não responsivo. Ele não falou por 14 horas. David Chen não saiu. A equipe de resgate do Serviço de Parques Nacionais desceu 14 horas depois. Às 8 horas do dia 13 de outubro, encontraram a mochila de Chen a 380 metros de profundidade, exatamente onde as pegadas paravam. A lanterna de cabeça ainda estava acesa. A bateria tinha carga para mais 6 horas de operação contínua. Mas Chen não estava lá. O capacete dele foi encontrado 90 metros à frente. Havia rachadura profunda na parte traseira do casco, como se tivesse sido comprimido por uma força imensa. O sangue no interior do forro de espuma correspondia ao tipo sanguíneo de Chen, AB positivo, fator RH positivo. A análise de DNA confirmou identidade com 99,7% de certeza. Mas havia algo mais no capacete. Havia saliva. Não era saliva humana. A viscosidade era diferente, mais densa. A análise de DNA mostrou sequências parciais que não correspondiam a nenhum banco de dados biológico conhecido. Nem humano, nem primata, nem canídeo, nem ursídeo, nem réptil. O relatório forense, redigido pela doutora Amanda Hayes, do Laboratório Estadual de Kentucky, usou a palavra anômalo 17 vezes em 8 páginas. O corpo de David Chen nunca foi recuperado. Em novembro de 2019, um mês após o incidente, a seção H7 foi fechada ao público. A justificativa oficial foi risco de colapso estrutural, mas nenhuma equipe de geologia foi enviada para avaliar. Nenhum reparo foi agendado. E 3 semanas depois, Sarah Milligan deu outra entrevista, desta vez não oficial, a um podcast local sobre mistérios dos Apalaches. Ela disse algo que não constava no relatório policial. Quando estávamos correndo de volta, eu olhei para trás, só uma vez, e vi, estava pendurado no teto. Não era humano, mas tinha a forma de um humano. Os braços eram longos demais, as pernas dobradas errado, e estava segurando algo do tamanho de uma pessoa, mas não consegui ver direito. A lanterna de Tom estava iluminando na direção errada. E então aquela coisa começou a subir para dentro de uma fenda no teto e sumiu. Em março de 2020, 8 meses após o desaparecimento de David Chen, uma equipe interdisciplinar foi autorizada a entrar na seção H7. Mas não era um grupo de resgate, não era uma operação de recuperação de corpo, era um protocolo de contenção. Eu encontrei documentos sobre essa operação em um servidor FTP abandonado, vinculado ao Departamento de Biologia da Universidade de Kentucky. O arquivo foi deletado em julho de 2021, mas eu fiz backup de 247 páginas de relatórios, fotografias e transcrições de áudio antes que o servidor fosse apagado completamente. O líder da equipe era a doutora Ellen Howards, 48 anos, bióloga especializada em extremófilos, organismos que vivem em condições impossíveis, bactérias que sobrevivem em fontes termais a 120
120 graus Celsius. Fungos que crescem dentro de reatores nucleares. Criaturas que não deveriam existir, mas existem. Ela levou 6 pessoas, 2 biólogos de campo, 2 especialistas em segurança com treinamento militar, um cinegrafista, um técnico em equipamentos de monitoramento térmico, equipamento militar, câmeras térmicas de nível FLIR, um alcance de 500 metros, armamento não letal, lançadores de rede, dispositivos sônicos de alta frequência, sprays de marcação UV. Não havia armas de fogo. A justificativa oficial era risco de ricochete em ambiente confinado. Mas nas anotações manuscritas da Dra. Howard, encontradas mais tarde em seu escritório, após ela solicitar afastamento médico, ela escreveu: "Não estamos procurando um animal, estamos procurando um erro, algo que a evolução deixou para trás, ou algo que a evolução nunca deveria ter criado." A equipe desceu no dia 17 de março de 2020, às 9h30. Eles chegaram ao ponto onde o capacete de Chen foi encontrado às 11h04. A temperatura ambiente era de 11,8 graus Celsius, umidade em 96%, tudo dentro dos parâmetros normais. E então as câmeras térmicas detectaram uma assinatura: 37,2 graus Celsius, temperatura corporal humana, mas estava no teto, a 4 metros de altura. A gravação de vídeo, arquivo Sierra CAN 01, mostra algo pendurado de cabeça para baixo. A imagem térmica indica massa corporal de aproximadamente 90 kg. Formato humanoide, 2 braços, 2 pernas, cabeça, mas os membros são desproporcionais. Os braços medem cerca de 1,80 m da axila até a ponta dos dedos. As pernas, da pelve até o calcanhar, medem 2,30 m. O tronco é comprimido, apenas 40 centímetros da clavícula até o quadril. E não há roupa, não há pelo, apenas pele. Um dos membros da equipe, Specialist Jacob Reeves, veterano com 8 anos de serviço no Corpo de Fuzileiros Navais, descreveu o que viu em um relatório psiquiátrico posterior, datado de maio de 2020. Tinha pele, mas era fina, translúcida, como papel de seda molhado. Eu podia ver as articulações se movendo por baixo, não como músculos, como algo mecânico, como pistões. E os olhos, Jesus Cristo, os olhos eram completamente pretos, sem esclera, sem íris, apenas preto, mas brilhavam quando a luz batia, como fita refletiva, como olhos de gato em um farol de carro. A criatura não atacou. Ela desceu do teto, lentamente, movimento articulado, quase robótico. Um braço se estendeu, depois o outro. As pernas se desdobraram e ela tocou o chão sem fazer nenhum som e começou a imitar. Ela abriu a boca. Não havia língua, apenas um buraco escuro. E saiu uma voz. A voz de David Chen. "Base, aqui é Chen. Base, aqui é Chen. Algo está errado aqui." A Dra. Howard ordenou retirada imediata. A equipe recuou 200 metros em 11 minutos. A criatura não seguiu. Ela ficou parada no mesmo lugar, mas eles continuaram ouvindo por mais 40 minutos. "Base, aqui é Chen. Base, aqui é Chen." Uma e outra vez, sem variação, sem emoção, como uma gravação quebrada. Quando a equipe finalmente alcançou a superfície, Jacob Reeves vomitou. A Dra. Howard estava tremendo. O cinegrafista, um homem chamado Oliver Grant, se recusou a entregar as filmagens. Ele disse que precisava apagar tudo, que ninguém deveria ver aquilo, mas as filmagens foram confiscadas e arquivadas. Eu passei 8 meses tentando entender o que estava documentado nesses arquivos. Li 34 papers sobre evolução convergente, sobre isolamento genético em ecossistemas de caverna, sobre como organismos se adaptam à escuridão total por milhões de anos. Conversei com 3 biólogos, professores universitários, pesquisadores com décadas de experiência. Nenhum deles quis ter o nome associado a este caso, mas um deles, um homem de 67 anos, que trabalhou em cavernas do mundo inteiro, me disse algo que não sai da minha cabeça. Se algo vive isolado por tempo suficiente, em escuridão total, sem predadores, sem competição, sem pressão evolutiva externa, ele não precisa mais seguir as regras. A evolução para de fazer sentido para nós, porque não é mais sobre sobrevivência, é sobre preencher o vazio, é sobre se tornar o único habitante de um mundo onde nada mais existe. Os Apalaches têm 480 milhões de anos. São mais antigos que os ossos, mais antigos que árvores. Quando essas montanhas se formaram, a vida ainda estava nos oceanos. Não havia plantas terrestres, não havia animais terrestres. As cavernas de Mammoth começaram a se formar há 10 milhões de anos. Erosão lenta de calcário por água ácida, túneis se expandindo milímetro por milímetro, século após século. Escuridão total, sem luz solar, sem
sem fotossíntese, apenas rochas e água e tempo suficiente para algo divergir. A criatura encontrada pela equipe da Dra. Howard não é um predador tradicional. Os dentes são vestigiais, pequenos, rons. Não há mandíbula forte o suficiente para morder. Os músculos do maxilar, visíveis através da pele translúcida, são atrofiados, mas havia sangue no local. Sangue de David Chen. O relatório de autópsia dos restos parciais encontrados em junho de 2020. Fragmentos de tecido ósseo, um pedaço de tíbia de 12 centímetros e 3 falanges de dedos. Mostrou padrões de fratura incomuns. Não eram fraturas de impacto, não eram fraturas de torção, eram fraturas de compressão extrema. Como se algo tivesse espremido, apertado, até os ossos racharem de dentro para fora. Não mordido, espremido. Há uma teoria nos documentos. Uma teoria que a Dra. Howard desenvolveu, mas nunca publicou oficialmente. Ela está escrita em suas anotações manuscritas, em tinta azul, com letra trêmula. A criatura caça por ecolocalização. Ela emite sons de baixa frequência, abaixo de 20 Hz, inaudível para humanos, e mapeia o ambiente em 3 dimensões. Consegue detectar batimentos cardíacos a 200 metros de distância. Consegue sentir a vibração de passos através da rocha sólida. E quando encontra algo vivo, algo com temperatura corporal, com movimento, com som, ela imita, mas não para comunicar, para desorientar. Se você ouvir sua própria voz vindo das sombras à sua frente, você para, você hesita, você tenta entender o que está acontecendo. E nesses 3 segundos de confusão, a criatura fecha a distância. Ela não precisa de velocidade. Os membros longos permitem passadas de 2 metros sem esforço. As articulações extra nas pernas geram impulso sem som. E quando ela alcança a presa, ela abraça. Os braços de 1,80 m se enrolam ao redor do torso. As pernas se prendem à cintura. E então ela aperta. Não rápido, devagar, constante, até os pulmões colapsarem, até as costelas racharem, até o coração parar. E então ela arrasta o corpo de volta para a escuridão, para as fendas no teto, para lugares onde nenhuma luz jamais alcançou. A seção H7 foi oficialmente fechada em agosto de 2020. Risco estrutural severo, mas nenhuma equipe de reparo foi enviada. Nenhum plano de reabertura foi anunciado. Não há placas de aviso, não há cercas, apenas um buraco selado com concreto. O arquivo sobre o caso foi classificado sob gerenciamento de recursos naturais, contenção de espécies invasoras. Não há menção a David Chen nos relatórios públicos do Serviço de Parques Nacionais. Oficialmente, ele ainda é listado como desaparecido em acidente de espeleologia. A Dra. Ellen Howard solicitou afastamento médico em setembro de 2020. Ela nunca voltou ao trabalho. Em uma entrevista não oficial em janeiro de 2021, ela disse: "Eu estudei vida em lugares impossíveis, bactérias em vulcões, vermes em fossas oceânicas, mas aquilo não é vida impossível. É vida que não deveria ser possível. E o pior é que não sabemos há quanto tempo está lá. Não sabemos quantos existem. E não sabemos até onde os túneis vão." Em dezembro de 2022, 2 anos após o fechamento oficial, um espeleólogo amador chamado Ben Kowalski postou um vídeo no YouTube. Ele estava explorando uma caverna não nomeada a 80 quilômetros a nordeste de Mammoth. O vídeo tinha 14 minutos de duração. Título: "Descobri um túnel secreto. O que tem no final?" O vídeo foi deletado em 48 horas, mas eu salvei uma cópia. No timestamp 4:32, Kowalski está caminhando por um corredor estreito. Ele fala para a câmera: "Isso aqui é estranho. Tem um cheiro esquisito, tipo amônia." E então, ao fundo, você pode ouvir uma voz, a voz dele, repetindo: "Isso aqui é estranho. Tem um cheiro esquisito." 3 segundos de atraso. Kowalski para. A câmera treme. Ele sussurra: "Que porra foi essa?" E a voz responde: "Que porra foi essa?" O vídeo termina abrupto. Nenhum corte, apenas preto. Ben Kowalski, 29 anos, residente de Lexington, Kentucky, foi reportado desaparecido em 18 de dezembro de 2022. Seu carro foi encontrado no estacionamento de uma área de preservação em Cave Run Lake. Suas chaves estavam na ignição, celular no banco do passageiro, carteira intacta. Nenhum corpo foi encontrado. Mammoth Cave tem 640 quilômetros mapeados. É o sistema de cavernas mais longo do mundo, mas especialistas em geologia estimam que há mais de 1.000 quilômetros de túneis ainda não descobertos. Túneis que se estendem por baixo de 3 condados.
subterrâneos, túneis que conectam com sistemas menores, cavernas que nunca viram luz e não sabemos o que vive lá. Você nunca explora sozinho.